Entregue esse relatório ao chanceler. A reação dele dará uma pista sobre suas intenções. Sim, mestre. Eu sinto um plano para destruir os Jedi. O lado sombrio da força envolve o chanceler. A habilidade de Palpatine de se manter escondido foi tão surpreendente que nem mesmo Darth Plagueis conseguia acreditar. Palpatine precisou usar a força na frente de Darth Plagueis para ele finalmente perceber que Palpatine era forte com a força. E se Darth Plagueis, possivelmente um dos Sith mais poderosos que já existiram, não conseguiu identificar a força em Palpatine, ainda menos os Jedi que nessa época estavam o que a gente chama de cegos pelo lado sombrio. Yoda já tinha dito várias vezes, os Jedi antigamente viam claramente o futuro. Eles previam acontecimentos com clareza e facilidade, mas agora havia uma sombra, uma névoa cegava as visões deles sobre o futuro. Sabendo disso, é fácil da gente perceber por que os Jedi nunca sentiram Palpatine, nunca perceberam o quão forte a força era nele. Eles estavam cegos. E sabendo dessa cegueira dos Jedi, Palpatine se tornou arrogante. Ele colecionava até mesmo artefatos Sith no seu próprio escritório em Coruscant, enquanto os Jedi nada, não sentiam uma gota do lado sombrio. Até mesmo durante as investigações sobre quem realmente era o Darth Sidious, quem era o Sith que Dukan falou que controlava a República na escuridão, até mesmo quando as pistas traçavam um caminho diretamente para Palpatine e o seu círculo de amizade, os Jedi ainda assim descartavam Palpatine como um possível vilão e um Lord Sith. Mace Windu até mesmo disse que a única razão que Palpatine não está nesse instante sob investigação de ser um Sith é porque ele já é o chanceler, ele já tem comando da República, então ele claramente não era um Lord Sith. Ainda assim, a cada dia que passava, Palpatine ficava mais arrogante. A cada dia, ele se achava mais invencível. O governo de Palpatine, como um chanceler, foi caracterizado por ser basicamente um estado policial, uma espécie de ditadura. A cada dia de guerra que passava, novas legislações e novas emendas eram aprovadas, tirando cada dia mais liberdade do povo, tudo em nome da segurança da República. Na romantização da vingança do Sith, Mestre Yoda, Obi-Wan e Mace Windu, os três nos aposentos de Mestre Yoda lá no Templo Jedi, tiveram lá um diálogo juntos. Eles conversaram bastante sobre a última emenda que ia ser aprovada pelo Senado. Obi-Wan estava sentado do lado de Mace Windu. Os dois ficaram observando o Mestre Yoda estudando os últimos relatórios. O livro diz que aquele quarto, aqueles aposentos, tinha sido o lar de Mestre Yoda por mais de 800 anos. E tudo naquele lugar, até mesmo os sofás, eles emanavam uma aura acalmante, harmônica. E Obi-Wan ficou sentado lá, inalando a serenidade do quarto de Mestre Yoda. Aquele era o maior presente que Obi-Wan conseguia ter nessa época tão difícil. Até que Mestre Yoda revelou as notícias. Obi-Wan viu claramente a preocupação no seu rosto. O relatório dizia que a nova emenda ia mudar o controle da Ordem Jedi. Os Jedi ainda possuem amigos no Senado, Mestre Yoda, mas as minhas fontes dizem que essa nova emenda vai ser aprovada facilmente, disse Mace Windu. O objetivo do chanceler com essa emenda, claro, para mim não está, disse Mestre Yoda. O Jedi, ele não pode controlar. A nossa autoridade moral sempre foi muito mais do que legal. Simplesmente seguir ordens. Os Jedi não seguem. Mestre Yoda, eu não acho que ele quer controlar o Jedi, Mace Windu disse. Colocando o Conselho Jedi sob o controle do Supremo Chanceler, essa emenda dá a ele a autoridade de desativar a Ordem Jedi se ele quiser. Claramente, mestre, você não pensa que essa é a intenção dele? Provavelmente não, mas a intenção dele é irrelevante. Tudo que importa agora é a intenção do Lord Sith que controla o nosso governo. A Ordem Jedi, mestres, pode ser a única coisa na frente desse Lord Sith, impedindo ele de dominar a galáxia. Autoridade para desativar os Jedi, o Senado nunca dará. O Senado, Mestre Yoda, disse Mace Windu, vai votar exatamente para aprovar isso nessa tarde. As implicações que isso traz, eles não parecem compreender. Mas não importa mais o que o Senado compreende, eles já sabem onde o poder está, nas mãos do chanceler. Mas lembrem-se, mestres, que mesmo com a Ordem dos Jedi desativada, mesmo sem autoridade legal, Jedi ainda seremos. Os Cavaleiros Jedi seguiram a força muito antes de existir uma República Galáctica, e eles vão continuar servindo a força muito depois dessa República se tornar pó.
E esse dia, Mestre Yoda, parece estar mais perto que a gente imagina. Mace Windu olhou para Obi-Wan Kenobi e ele finalmente abriu a boca. Nós não sabemos, mestres do Conselho, qual é o verdadeiro plano desse Lord Sith, mas uma coisa nós temos certeza. Palpatine claramente não deve ser confiado. Não mais, infelizmente. Essa nova emenda, ela não parece ser o resultado de um senador fervoroso pela República. Possivelmente essa emenda foi escrita pelo próprio Palpatine e então passada para algum senador que ele controla, tudo com a intenção de causar uma impressão que o Senado novamente está forçando ele a aceitar mais poderes, tudo em nome da segurança. E eu temo, mestres do Conselho, que o Senado vai continuar fazendo isso até o dia que o chanceler Palpatine vai ser, entre aspas, forçado a aceitar uma ditadura vitalícia. Mace Windu balançou a sua cabeça para Obi-Wan, provando o que ele tinha dito. Eu estou convencido, mestre Kenobi, que o próximo passo do chanceler Palpatine está mirado diretamente no coração da Ordem Jedi. Esse é um passo, mestres do Conselho, em direção à destruição. O lado sombrio agora cerca o próprio chanceler. Assim como o mestre Jedi disse Obi-Wan, o lado sombrio cercou os separatistas desde o início dessa guerra. Se o chanceler Palpatine está sendo influenciado pelo lado sombrio, então essa guerra inteira desde o início foi uma armadilha do Sith para destruir a Ordem Jedi. Eu concordo, mestre Kenobi, disse Mace Windu. Os Jedi devem estar preparados para agir. O chanceler não pode ser permitido a mover contra os Jedi. Ele não pode estender essa guerra infinitamente. Jedi demais já morreram por essa guerra. Ele está desmontando a própria República. Eu já vi a vida fora dessa República, mestre Jedi. Assim como você, mestre Kenobi. Você sabe, a escravidão, tortura, guerra sem fim. A República, mestres, ela é a nossa única esperança para a justiça e para a paz. Ela é o nosso dever e a nossa defesa contra a escuridão. Palpatine parece estar conseguindo fazer o que os separatistas não conseguiram, destruir a própria República. Se ele tentar isso, mestres, ele deve ser removido do governo. Removido? Obi-Wan disse. Você quis dizer... preso, não, mestre Mace Windu. A República, mestre Kenobi, disse Mace Windu, é civilização. A única civilização que a gente tem. Nós devemos, mestres do Conselho, estar preparado para ação radical a qualquer momento. É o nosso dever. Obi-Wan novamente interrompeu Mace Windu. Mas, mestre Mace Windu, o que você fala... é traição. Eu não tenho medo de palavras, mestre Obi-Wan Kenobi. Se isso é traição, então que seja. Eu faria isso agora se eu tivesse o apoio do Conselho Jedi. A verdadeira traição, mestre Kenobi, seria falhar em agir. O diálogo entre os três continuou por algum tempo, até que finalmente Obi-Wan ofereceu uma solução, que é basicamente impedir General Grievous para ver se Palpatine ia cumprir a sua promessa, que ele disse que assim que Grievous fosse parado, a guerra ia terminar e ele ia sair do governo voluntariamente. Mas a gente sabe como a história foi. Mas ainda assim é interessante a gente ver como Mace Windu conseguia ver claramente a ação que os Jedi deviam tomar, mas o resto do Conselho Jedi impedia ele. É por isso quando Anakin fala que ele é o Sith, Mace Windu tem um minúsculo período de dúvida e ele age imediatamente. Ele já estava aguardando para agir há muito tempo. Mas deixe aí nos comentários o que você acha sobre todo esse diálogo. E se você gostou do vídeo, não desligue a Ordem Jedi, gente. Curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no Conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.